Existe uma profecia que foi mantida em segredo por décadas, uma visão tão específica, tão perturbadora, que aqueles que a ouviram preferiram não compartilhá-la. Uma previsão que não fala do Brasil como um todo, mas de 8 cidades específicas. 8 lugares que, segundo Baba Vanga, viverão eventos que mudarão não apenas suas próprias histórias, mas o destino de toda a nação. Ela nunca pisou em solo brasileiro, nunca viu o Cristo Redentor, nunca caminhou pelas praias de Copacabana ou pela Amazônia. Mas em 1979, quando um diplomata brasileiro visitou sua humilde casa na Bulgária, ela segurou as mãos dele e começou a chorar. Ela disse que via fogo, água, terra se movendo, e 8 pontos de luz no mapa do Brasil que se apagariam e se acenderiam novamente, transformados para sempre. O diplomata anotou tudo, guardou em arquivos confidenciais, e por anos ninguém soube. Mas agora, em 2026, essas anotações vazaram, e o que está escrito nelas vai fazer você olhar para o mapa do Brasil de uma forma completamente diferente. As 8 cidades são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Salvador, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte. E cada uma delas, segundo Baba Vanga, enfrentará uma provação específica este ano. Uma provação que já começou. Vamos cidade por cidade. E prepare-se, porque cada previsão é mais assustadora que a anterior. Começamos com São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, o coração econômico do Brasil. 22 milhões de pessoas vivendo, trabalhando, sonhando. Baba Vanga a chamou de a cidade que nunca dorme, mas que um dia ficará em silêncio. Ela previu um colapso de infraestrutura, não gradual, não ao longo de anos, mas repentino. Ela descreveu um momento em que os sistemas que mantêm a cidade funcionando simplesmente pararão. Energia, água, transporte, tudo ao mesmo tempo. Ela disse que aconteceria durante o inverno, quando as pessoas menos esperam, quando a cidade está cheia, e que duraria dias, não horas, dias. Pesquisadores que estudaram suas palavras acreditam que ela estava descrevendo um ataque cibernético massivo, ou um evento geofísico, ou uma combinação de ambos, algo que sobrecarregaria todos os sistemas de backup simultaneamente. Em 2026, São Paulo é mais dependente de tecnologia do que nunca. Tudo é digital, tudo é conectado, e isso significa que tudo é vulnerável. Baba Vanga viu milhões de pessoas presas, elevadores parados entre andares, semáforos apagados causando caos nas ruas e hospitais lutando para manter pacientes vivos sem eletricidade. Ela disse que nesses dias de escuridão, a verdadeira natureza das pessoas seria revelada. Alguns mostrariam bondade extraordinária, outros crueldade inimaginável. E quando as luzes finalmente voltassem, São Paulo seria diferente. As pessoas teriam entendido quão frágil é a civilização moderna, quão rapidamente tudo pode desmoronar. Mas há um detalhe específico que ela mencionou. Ela disse que o colapso começaria em um prédio específico, um prédio alto, um prédio onde decisões importantes são tomadas, e que quando esse prédio escurecesse, seria o sinal de que algo muito maior estava acontecendo. Qual prédio? Ela não especificou, mas em São Paulo existem dezenas de arranha-céus onde decisões que afetam milhões são tomadas diariamente. Sedes bancárias, centros corporativos, órgãos governamentais. Qualquer um deles poderia ser o gatilho. Agora, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Baba Vanga a descreveu como beleza construída sobre areia. Ela viu o mar avançando, não em ondas normais, mas em um evento único, uma maré que viria mais alta do que qualquer registro histórico. Ela especificou o mês, março, o final do verão brasileiro, quando as chuvas estão diminuindo, mas o oceano está mais quente. E ela disse algo que não fazia sentido na época, mas faz agora. Ela disse que o mar se ergueria não por causa de uma tempestade, mas por causa do que acontece embaixo dele, um movimento no fundo do oceano, algo acordando. Geólogos confirmam que existe uma falha tectônica no Atlântico Sul. Ela não é muito ativa, mas está lá. E se algo a ativasse, poderia gerar um tsunami localizado.
Baba Vanga viu exatamente isso. Uma onda, não gigantesca como nos filmes, mas grande o suficiente, alta o suficiente para inundar as áreas baixas do rio. Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Ela viu pessoas correndo, carros sendo arrastados, e o Cristo Redentor, lá no alto do Corcovado, observando tudo, intocado, imóvel, testemunha silenciosa da transformação da cidade aos seus pés. Mas aqui está a parte que poucos sabem. Baba Vanga disse que esta inundação não seria apenas destruição, seria revelação. Que as águas revelariam coisas escondidas, segredos enterrados, verdades submersas. Ela falou de documentos, de objetos, de provas de corrupção, de crimes, de conspirações que estavam escondidas e que a água traria à superfície. E que quando tudo secasse, quando o mar recuasse, o Rio de Janeiro teria que enfrentar não apenas a reconstrução física, mas a reconstrução moral. A cidade teria que olhar para si mesma no espelho e decidir quem quer ser. Brasília, a capital, a cidade planejada, construída do nada no coração do país. Baba Vanga a viu de uma forma que ninguém esperava. Ela a chamou de o coração que parou de bater. Ela previu paralisia, não física, mas política, um momento em que o governo simplesmente não conseguiria governar, quando cada decisão seria bloqueada, quando cada ação seria contestada, quando o país ficaria sem liderança efetiva. Ela disse que isso aconteceria após uma revelação, após algo vir à tona que chocaria até os mais cínicos. Um escândalo tão grande que faria todos os escândalos anteriores parecerem pequenos. E que na ausência de liderança, na ausência de direção, o Brasil ficaria à deriva, como um navio sem capitão em meio a uma tempestade. Baba Vanga viu Brasília em 2026 como um lugar onde todos gritam, mas ninguém ouve, onde todos acusam, mas ninguém age, onde a cidade construída para representar ordem e progresso se torna símbolo de caos e estagnação. Ela mencionou um número específico, 45 dias. Disse que durante 45 dias, entre junho e julho, Brasília seria incapaz de tomar qualquer decisão significativa, e que nesses 45 dias, crises em outras partes do país se agravariam, porque não haveria resposta central. É como se o cérebro do país entrasse em coma e o corpo continuasse funcionando por inércia, mas sem coordenação, sem direção. E ela previu que ao final desses 45 dias, algo mudaria drasticamente. Um novo arranjo de poder emergiria, não necessariamente melhor, apenas diferente. O Brasil que entraria nesses 45 dias não seria o mesmo Brasil que sairia deles. Manaus, o portal da Amazônia. Baba Vanga a descreveu com uma frase arrepiante: a cidade engolida pela floresta que a alimenta. Ela viu a floresta avançando, não metaforicamente, literalmente. A floresta recuperando território, áreas urbanas sendo abandonadas, ruas desaparecendo sob vegetação. Por quê? Porque as pessoas estariam deixando Manaus, um êxodo, uma migração em massa, e a razão seria o ar. Baba Vanga disse que o ar se tornaria irrespirável, não por poluição, mas por fumaça. Incêndios florestais tão massivos, tão prolongados, que cobririam a região inteira com uma névoa tóxica por meses. Ela previu que em 2026, entre agosto e outubro, a estação seca, os incêndios na Amazônia atingiriam um ponto crítico, que não seriam apenas incêndios naturais, mas também criminosos, orquestrados, intencionais. E que Manaus, cercada por essa destruição, se tornaria inabitável temporariamente. Escolas fechariam, hospitais não conseguiriam lidar com casos respiratórios, a economia entraria em colapso. Ela viu aviões não conseguindo pousar devido à baixa visibilidade, navios não conseguindo navegar nos rios devido à fumaça, a cidade isolada, cortada do resto do mundo. E ela previu algo mais: que durante esse isolamento, quando os olhos do mundo não estivessem observando, coisas terríveis aconteceriam na floresta. Coisas que só seriam descobertas depois,
quando já fosse tarde demais. Baba Vanga chorou ao falar de Manaus. Ela disse que via a floresta gritando, que os espíritos das árvores clamavam por vingança, e que 2026 seria o ano em que essa vingança começaria a se manifestar. Salvador, a primeira capital do Brasil, a cidade de todas as fés. Baba Vanga a descreveu com uma frase arrepiante: a cidade engolida pela floresta que a alimenta. Ela previu um conflito religioso, não guerra declarada, mas tensão crescente, intolerância, violência esporádica entre grupos de diferentes crenças. Ela disse que começaria com pequenos incidentes, profanação de locais sagrados, confrontos verbais que se tornam físicos, e que escalaria ao longo do ano até que Salvador se tornasse um campo de batalha espiritual. Baba Vanga era espiritual por natureza. Ela entendia o poder da fé, mas também entendia como a fé pode ser distorcida, usada como arma, transformada em ódio. Ela viu em Salvador, em 2026, diferentes grupos religiosos sendo manipulados por forças externas, pessoas que não se importam com Deus, mas que usam Deus para criar divisão. E ela previu um momento específico, uma cerimônia, uma celebração religiosa grande, com milhares de pessoas, e algo acontecendo que transformaria a celebração em tragédia. Ela não especificou se seria um ataque, um acidente ou algo sobrenatural, mas ela foi clara que vidas seriam perdidas e que após esse evento, Salvador nunca mais seria a cidade de harmonia religiosa que costumava ser. A confiança seria quebrada, o medo se instalaria e cada grupo se retiraria para suas próprias comunidades, vendo os outros como ameaça. Baba Vanga disse que Salvador precisaria de um milagre para evitar esse destino. Um milagre ou uma escolha consciente de líderes religiosos de todas as fés para unir em vez de dividir. Mas ela também disse que via poucos sinais desse milagre. Via, em vez disso, orgulho, rivalidade e silêncio daqueles que deveriam falar contra a intolerância. Recife, a Veneza brasileira, construída sobre água. Baba Vanga a viu afundando, não rapidamente, mas inexoravelmente. Ela descreveu o solo cedendo, prédios começando a rachar, ruas se abrindo e água brotando de baixo, não do mar, mas do subsolo. Ela previu que em 2026, Recife descobriria que está construída sobre terreno muito mais instável do que se pensava, que décadas de construção, de extração de água subterrânea, de peso acumulado, deixaram a cidade vulnerável. E que uma série de eventos climáticos extremos, chuvas intensas combinadas com o peso da própria cidade, causariam subsidência, o afundamento do solo. Baba Vanga viu bairros inteiros sendo evacuados, pessoas perdendo suas casas não para vendas ou despejo, mas porque o chão literalmente desapareceu sobre elas. Ela previu que as autoridades tentariam esconder a gravidade da situação, minimizariam o problema, diriam que é temporário, que está sob controle, mas não estaria, e eventualmente a verdade emergiria, que Recife está em perigo real, que sem intervenção massiva, partes significativas da cidade poderiam se tornar inabitáveis nas próximas décadas. E a decisão em 2026 seria investir bilhões em salvar a cidade ou começar a planejar sua evacuação gradual. Baba Vanga disse que a escolha que Recife fizer neste ano determinará se a cidade existe em 2050. Porto Alegre, o Sul, Baba Vanga a descreveu como a cidade das águas furiosas. E todos que acompanharam as enchentes devastadoras que atingiram Porto Alegre recentemente sabem que essa descrição já se tornou realidade. Mas ela previu mais. Ela disse que 2026 seria o ano em que Porto Alegre enfrentaria a pior enchente de sua história, pior até do que qualquer registro anterior. Ela viu o rio subindo além de todos os níveis de alerta. Ela viu o sistema de proteção falhando, represas não aguentando a pressão e a água invadindo não apenas as áreas de risco, mas o coração da cidade. Ela previu o que aconteceria no início do ano, entre janeiro e março, e que seria tão repentino, tão massivo, que os sistemas de evacuação não conseguiriam salvar todos a tempo.
Baba Vanga chorou ao ver isso. Ela viu pessoas em telhados, famílias separadas, crianças perdidas na corrente. Mas ela também viu algo mais. Ela viu a resposta, a solidariedade. Pessoas arriscando suas próprias vidas para salvar estranhos. Vizinhos compartilhando recursos, a cidade inteira se unindo em um esforço de sobrevivência coletiva. Ela disse que Porto Alegre, em 2026, mostraria tanto o pior quanto o melhor da humanidade. A negligência, que permitiu que a tragédia acontecesse, e a compaixão, que ajudaria a cidade a se sobreviver. E ela previu que após a enchente, após a reconstrução, Porto Alegre seria o primeiro lugar no Brasil a implementar mudanças reais, a levar o clima a sério, a transformar tragédia em ação, que se tornaria modelo para outras cidades, exemplo de como se adaptar à nova realidade climática que todas enfrentarão. Finalmente, Belo Horizonte, a capital planejada de Minas Gerais. Baba Vanga a viu de uma forma única. Ela a chamou de a cidade sob a montanha nervosa. Ela previu atividade sísmica, terremotos, pequenos no início, tremores que a maioria ignoraria, mas crescendo em intensidade. Ela disse que em algum momento de 2026, Belo Horizonte experimentaria um terremoto significativo. Não devastador como os que atingem o Japão ou a Califórnia, mas forte o suficiente para causar danos, para derrubar estruturas antigas, para assustar milhões de pessoas que nunca sentiram a terra tremer sob seus pés. Geólogos dirão que é impossível, que o Brasil não está em zona sísmica ativa, mas Baba Vanga via além do que a ciência conhece. Ela via força se acumulando, pressão aumentando e eventualmente liberando. Ela previu que o terremoto aconteceria à noite, quando as pessoas estão dormindo, quando a guarda está baixa e que o pânico seria imenso. Ela viu pessoas correndo para as ruas, prédios balançando e um medo primordial tomando conta. O medo de que o chão sólido sobre os pés não é mais confiável. Mas, curiosamente, ela também viu isso como um despertar, como um lembrete de que a natureza é poderosa, que os humanos não controlam tudo, que há forças maiores em jogo, e que Belo Horizonte, após esse susto, começaria a valorizar mais a preparação, a prevenção, a humildade diante das forças naturais. 8 cidades, 8 provações, 8 transformações. Baba Vanga viu o Brasil de 2026 não como um país em colapso total, mas como um país em teste, cada cidade enfrentando seu próprio desafio específico, e a nação como um todo tendo que decidir como responder. Ela disse algo que o diplomata anotou com cuidado. Ela disse que essas provações não eram punição, eram lições, oportunidades de acordar, de mudar de curso antes que seja tarde demais. Que cada cidade que sobrevivesse à sua aprovação emergiria mais forte, mais sábia, mais preparada para o futuro que está chegando. Mas advertiu, se as lições fossem ignoradas, se cada crise fosse tratada como evento isolado em vez de parte de um padrão maior, se nenhuma mudança real acontecesse, então 2026 seria apenas o começo, e as provações voltariam, piores, mais frequentes, até que não houvesse como ignorar. O diplomata perguntou a ela, há esperança? O Brasil pode evitar esses destinos? Baba Vanga segurou as mãos dele com mais força e disse, o futuro não está escrito em pedra, está escrito em escolhas. As 8 cidades enfrentarão suas provações, mas como enfrentarão, o que aprenderão e o que farão depois, isso ainda está em aberto. Ela disse que via o Brasil de 2030 como 2 Brasis possíveis, um fragmentado, dividido, cada região lutando apenas por si mesma, um país que existe no mapa, mas não na realidade, e outro unido, fortalecido pela adversidade, onde as provações de 2026 serviram para lembrar a todos que estão no mesmo barco e que precisam remar juntos ou afundar juntos.
Qual Brasil se manifestará depende do que acontecer nos próximos meses. Agora, você pode estar se perguntando: tudo isso é real? Essas previsões realmente existem ou é apenas mais uma história elaborada? A verdade é que documentos do encontro entre Baba Vanga e diplomatas brasileiros existem, foram classificados por décadas, alguns vazaram recentemente, e pesquisadores têm analisado cada palavra. Nem tudo pode ser verificado. Baba Vanga falava em metáforas, em símbolos, em imagens que precisam ser interpretadas. Mas o padrão é inegável. Ela viu o Brasil em crise, específica, localizada, transformadora. E muitos dos sinais que ela descreveu já estão aparecendo. Os incêndios na Amazônia estão piorando cada ano. A instabilidade política em Brasília é palpável. As enchentes no sul estão se tornando mais frequentes e severas. A infraestrutura das grandes cidades está mostrando sua idade e fragilidade. Tudo está se alinhando exatamente como ela previu. Mas lembre-se do que ela disse. Não é inevitável, é provável. E há uma diferença enorme entre essas duas palavras. Provável significa que, se continuarmos no caminho atual, isso acontecerá. Mas caminhos podem ser mudados, direções podem ser alteradas, futuros podem ser reescritos. As 8 cidades têm um papel especial. Elas são os pontos focais, os lugares onde a transformação será mais visível, mais intensa. Mas a transformação não acontece apenas lá. Ela irradia, afeta o país todo, afeta cada pessoa. Então, mesmo se você não mora em nenhuma dessas 8 cidades, você ainda é parte desta história. Suas escolhas ainda importam, suas ações ainda têm impacto. Baba Vanga via conexões, via como tudo está ligado, como uma decisão em São Paulo afeta Manaus, como uma ação em Salvador ressoa em Porto Alegre. O Brasil é um organismo, e quando uma parte sofre, todas sentem. Mas também quando uma parte se cura, todas se beneficiam. As previsões foram feitas, as advertências foram dadas, os sinais estão aparecendo. Agora cabe a nós, a cada brasileiro, a cada pessoa que ama este país, decidir o que fazer com essa informação. Ignorá-la? Esperar passivamente que os eventos se desenrolem? Ou agir, preparar, exigir mudanças, fazer escolhas diferentes? Baba Vanga não podia nos dar respostas, apenas avisos, apenas visões do que poderia ser. O que será? Isso está em nossas mãos. As 8 cidades aguardam seu destino, conscientes ou não, preparadas ou não, e o Brasil inteiro aguarda com elas. 2026 está aqui, as profecias estão se cumprindo, o teste começou. Vamos passar ou falhar? A resposta será escrita nos próximos meses, em cada cidade, em cada coração, em cada escolha que fizermos. Baba Vanga viu o que poderia acontecer. Agora veremos o que realmente acontecerá. E que Deus, ou o destino, ou o universo, ou qualquer força em que você acredita, nos dê sabedoria para escolher corretamente. Porque o futuro das 8 cidades é o futuro do Brasil, e o futuro do Brasil depende de todos nós. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.